O desafio de todo empreendedor, né, é conseguir equilibrar esse tempo que ele dedica para as empresas, para os negócios e a família, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente não pode esquecer que tem pessoas lá em casa, né, nos apoiando muitas vezes, né, e ajudando a gente muitas vezes, porque às vezes a família também está ali ajudando, né? E na sua visão, né, existe essa história de equilíbrio entre profissional, pessoal? É importante pensar na família? Como é que é a sua visão sobre esse assunto? É importante ser gente. E gente tem que desenvolver diversos aspectos da vida. Você tem que desenvolver materialmente, é digno isso, emocionalmente, para ter paz, culturalmente, para ser uma pessoa agradável, profissionalmente, para obter os resultados. Enfim, vários mentes aí que você tem que desenvolver. Eu diria que essa é a coisa mais difícil para qualquer ser humano e talvez seja inatingível, o tal do equilíbrio. O equilíbrio para mim, Kiso, é como o horizonte. Você está sentado na praia lá, olhando aquele marzão bonito, e lá na frente tem a linha do horizonte, né? Se a gente fizer os cálculos aí, essa linha vai estar a 34 quilômetros, porque a Terra continua sendo redonda, eu acredito que ela é redonda, tá? Tem gente que acredita que ela é plana, desculpe se acreditar nisso, eu não acredito. Por ser redonda, 34 quilômetros está lá o horizonte. O que acontece se você entrar no mar e for nadando ou pegar um barco e andar exatamente 34 quilômetros? Você vai cair? Não, a linha do horizonte anda mais 34. Você nunca chega na linha do horizonte por ser curvo. Ok? E essa é a metáfora que eu estou fazendo para a questão que você me colocou. O equilíbrio você nunca alcança, mas você sempre vai buscá-lo. Tem horas que você se desequilibra porque você dá muita atenção para os teus trabalhos, para o aspecto profissional e não faz outras coisas. Por exemplo, eu estou numa fase de muita aquisição de alguns conhecimentos que eu acho fundamentais e aprofundamento nesses conhecimentos. E isso faz com que um dos prazeres que eu tenho, que é ler algumas revistas e alguns livros, eu posterguei. Revistas, jornais me dão a situação do momento. Livros me dão um conhecimento que eu não disponho, às vezes técnicos, e às vezes me dão um prazer de ler alguma coisa por diletantismo. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho que estar consciente de que eu tenho que buscar isso. Então, de vez em quando, eu paro um pouco de ler livros e vou ler revistas. Eu paro um pouco e vou num cinema. Eu paro um pouco, ou seja, é tentar equilibrar. Eu sou o cara mais desequilibrado que você pode imaginar. Porque eu não sou workaholic. Eu vou num nível muito acima de workaholic. E não falo isso com orgulho, falo isso com decepção acerca de mim mesmo. Porque eu tenho uma sede tão grande de conhecimento, de cultura, de saber, que eu mergulho nisso com uma profundidade que depois até para sair. Outro dia eu me percebi que ao andar na rua eu não estava sabendo andar. Porque eu estava andando pouco. É carro para lá, é carro para cá. Eu estava andando na rua, na Avenida Paulista, em São Paulo, tropecei 2 vezes num pedaço da calçada lá que é meio irregular. Falei, pô, preciso reaprender a andar. Olha que coisa doida, cara. Tá desequilibrado. Então eu acho que essa é uma crítica que eu faço a mim mesmo e que eu acho que você deve observar. Busque equilibrar as diversas áreas da sua vida para ter uma vida mais saudável. Fazer academia é para dar um desenvolvimento físico, comer bem. Então, esta palavra é uma palavra que eu acho que você vai perseguir a vida inteira. Em certos momentos ela vai pender mais para um lado, mais para outro. Mas é como um horizonte. Apesar de você nunca alcançar, você sempre pode ir atrás. E tem os momentos, como você falou, das fases da vida também, né? Sem dúvida. Para quem está começando a empreender, o primeiro empreendimento, é óbvio que você tem que ter uma dedicação maior, porque aquilo tá valendo muita coisa, né? Sem dúvida. Sempre vai valer muita coisa, mas obviamente tem essa fase. E às vezes você tá solteiro ainda, então é um momento que você vai se dedicar mais, né? Agora você já tem filhos, aí você já tem que pensar de uma outra forma, né? E estabelecer minimamente, né, uma rotina ajuda também. Muito. Né? Para você colocar na agenda comer, às vezes nem lembro de comer. Comer, ir à academia e tal, né? Eu coloco, inclusive, na minha rotina, ler. E eu tenho metas de páginas. Quantas páginas por dia eu tenho que ler de um livro. E é aquilo que você colocou. Você sabe daquela importância, tá lá na agenda. Às vezes eu não faço, mas tá lá. Uhum. E aí eu vou tentando fazer essas compensações.
Mas é importante, pelo menos, você mentalmente tentar se organizar e criar essa rotina para ir compensando alguma coisa, equilibrando outras, né?